Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele está nos falando, sobre frutificar, que temos que glorificar através das boas obras, dando bons frutos que só são possíveis através de Cristo Jesus. No livro de Judas, no capítulo 1, ali fala devemos batalhar pela fé cristã, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos, para que este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo, o Emanuel, Deus é conosco, aonde Jesus disse, o Pai e o Filho é um, e aquele que estiver em espírito e em verdade está com eles, a unidade, o mediador, só há um caminho, a verdade e a vida, que é ele. E nos fala também da punição eterna daqueles que participam das obras infrutíferas, os ímpios, a iniquidade, o ministério da iniquidade que foi levantado, e quando não há o arrependimento, quando é chegado o reino dos céus até nós, aqueles que edificam a tenda caída de Davi, do qual edificamos através do Espírito Santo, assim como Cristo edificou ali o templo e purificou. Nós, através das boas obras do Espírito Santo, nós trazemos o reino dos céus até nós, e também através do Espírito Santo, estamos com a oportunidade de manter na fé cristã e combater toda heresia, tudo aquilo que não pertence ao reino dos céus e tem afastado o povo de achegar-se até ele. Como ele disse, vós colocais um jugo pesado sobre o meu povo, não moveis um dedo, ainda não herdam o reino dos céus e impede aqueles que estão para entrar. E ele disse, sob o Senhor salva um povo, tirando-os da terra do Egito, e destruiu depois os que não creram, a vigilância a respeito da incredulidade. Quantos ali ficaram seus corpos no deserto, E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, e reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo entregues à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqueles envolvidos nas prostituições, nas imoralidades sexuais, porque Deus criou macho e fêmea. O que passar disso, do maligno, a respeito ter o sexo, após o casamento, após estar legalizado. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram dominações e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Nem os anjos buscam honra e glória para si. Quando a Bíblia diz que alguns encontráveis se curvavam diante deles, eles diziam, não faça isso, somente aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nós somos conservos, como vós,
Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e perecem na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas cestas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservado a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. As obras infrutíferas, né, da carne, aqueles que apacentam a si mesmos, né, aqueles que, como Jesus tem nos dito, ele é o dono, né, da vinha, ele herdou tudo do Pai, né, assim como ele diz, né, assim, porque assim te aprove, ó Pai, e ele é aquele que nos concede, né, dos dons que nós somos capacitados através do Espírito Santo. Alguns dados pelo mesmo Espírito, variedades de dons e ministérios, né, do qual nós temos que ter zelo, né, nós temos que ter vigilância, sempre andar em conformidade com o Espírito, nas obras que só são possíveis, né, serem produzidas através dele, que é o nosso único mediador entre Deus e homens, né, aquele que nos capacita com seu Espírito, porque através das boas obras, obras frutíferas, que só é possível através dele, nós glorificamos ao Pai através do Filho, né, através do seu Espírito que habita em nós, e através de um culto vivo, né, racional, aqui como diz, não como irracionais, assim como Jesus chegou a dizer ali aos religiosos, até o vosso boi conhece o seu dono, né? Até o jumento sabe aonde coloca o alimento, né? E muitos têm desprezado, né, o alimento ali que nasceu gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo e ali naquela manjedoura, do qual é o nosso alimento espiritual, é o pão nosso de cada dia, do qual nós produzimos os bons frutos quando nós gloriamos em nossas fraquezas e ele nos aperfeiçoou, né? E através dele nós somos, através das atitudes que ele produz em nós, é um culto de ação de graças, né? Através das boas atitudes, glorificando ao Pai através do seu Espírito Santo, através de Cristo. E mais um dia que a gente continue perseverante nas boas obras, né, na fé, jamais permitindo naufragar, né, sempre defendendo a coroa da vida, porque aquele que não negar, aquele que ser fiel até o fim, né, ele também é fiel conosco, né, assim como aqueles que começam a ser impiedosos, que parte para a infidelidade, ele continua sendo fiel da mesma forma. Tanto é por isso que a sua palavra se cumpre. Por isso que se diz, todo aquele que perseverar em mim herdará a vida eterna.
né? Porque ele é o caminho até o Pai, e todo aquele que não perseverar nele, que oculta a verdade, né? Que tira, riscarei o nome no livro da vida, né? Porque o Pai lhe concedeu, né? Para que ele julgasse os últimos tempos, né? Para até a consumação dos séculos. Porque na antiga aliança, ali naquela cruz, ele disse: está consumado. Ali foi consumado a antiga aliança e decretada a nova aliança, do qual nós o confessamos publicamente como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. E em mais um dia, Jesus, nós somos gratos pelo favor imerecido que o Senhor nos concede e produzir em nós os bons frutos, do qual glorifica o Pai, né? A estes que o Pai está à procura, aqueles que frutificam, que multiplicam através do Evangelho, né? Que é gerado os filhos, do qual nós te glorificamos em mais um dia, em espírito e em verdade. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.